sobre burnout, a gente vê cada dia mais o crescimento, né, de algumas questões emocionais que vem refletindo no nosso corpo físico. E, como vocês sabem, às quartas-feiras a gente conversa com especialistas para tratar da nossa saúde mental. Não adianta estar com o corpo em dia por fora, se por dentro tá tudo bagunçado. Hoje recebendo aqui o Nelson dos Santos, seja muito bem-vindo. Ele que é doutor, psicólogo, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Primeira vez aqui, doutor? Sim, primeira vez. Muito Estou bem. muito feliz, estou muito contente. Obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado. Você é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. É que eu sou do Rio de Janeiro. Aí Tem um diferença de sotaque, né? sotaquezinho, eu sabia. Você sabia que uma das nossas maiores audiências aqui vem lá da sua terra. Nossa, O que Rio legal. de Janeiro, eu acho que é o canal que mais assiste o nosso programa. Que bom. Então, dá um abraço- beijo pros seus Um abraço para conterrâneos. meus conterrâneos. Muito obrigado, boa tarde todo mundo. Muito bem. Então, ó, vamos falar um pouquinho agora sério, né? Falar sobre a questão da saúde mental. Cada dia mais as pessoas têm se preocupado em cuidar da sua saúde mental. Com certeza. Trazendo não só, né, o bem-estar físico, mas também mental. E eu acho que é importante isso no ambiente de trabalho, nos relacionamentos. Mas o burnout tem sido uma das maiores preocupações desses últimos tempos. Vou Sim. falar para você que agora no final do ano, em dezembro, no finzinho do ano, ali na minha última semana, antes da gente dar um tempinho aqui de descanso, eu tive um quase burnout. Estava na academia Uma crise, né? e tinha comido mal, dormido muito mal durante umas 2 semanas, trabalhando muito. Final do ano a gente quer produzir. certeza. E aí tive um pequeno mal súbito ali. Fiz todos os exames, não tinha nada. E aí o médico falou, olha, você teve ali, você bateu na trave, foi quase um burnout ali. Por sorte eu já tinha algumas técnicas, Sim. onde eu já sabia como lidar ali com a mente na hora do desespero. Então consegui me manter firme, mas fui socorrida, fui pro hospital, enfim. Por que essa geração, me incluo também, apesar de já estar na casa 200 aí, por que essa geração tá tão doente fisicamente, emocionalmente, mentalmente? Sim, então, a gente não pode esquecer que desde o começo da relação de trabalho houveram mudanças, né? Incluindo com a pandemia também, a gente não pode esquecer, foi muito importante. Antes da pandemia, a relação era o seu trabalho é sua casa e sua casa é o lugar que você repousa. E aí, a pandemia, o que aconteceu? Volte para sua casa. Sabe como é que eu vou voltar para minha casa se minha casa é o trabalho? E o que aconteceu? As pessoas acabaram mudando a perspectiva de vida que elas tinham. Então eu produzo muito, porque assim eu existo. E aí por que a gente está muito acelerado hoje? Ao passo em que você tem que produzir muito, o tempo de descanso ele também passa a ser uma coisa remunerativa. Você tem que ser pago para descansar, mas nem todo mundo é. E aí que está o problema. A gente tende a ideia de que quanto mais eu trabalho, mais recompensado eu serei. Só que nem sempre é assim. E aí a gente tem que compreender que o descanso também é uma recompensa. Porque se eu descanso bem, eu trabalho bem. E aí está, infelizmente, né, uma coisa está imbricada na outra. Então as pessoas estão muito aceleradas porque elas também querem produzir, né? Querem produzir e ser remuneradas e, infelizmente, estamos no panorama de hoje. A gente entende, claro, que o corpo cansa e é normal também, não é? Agora não é porque a gente tá falando disso que você fala, nunca mais posso falar que eu tô cansado, senão eu vou estar com burnout. Então, eu queria que você deixasse aqui bem esclarecido para quem tá assistindo a diferença do cansaço mesmo normal para o burnout. Eu acho que isso que é o ponto-chave da nossa entrevista aqui hoje. Maravilha. O cansaço físico e até o psicológico, né? Ele advém da ideia de que eu estou no final de semana, igual você falou, no final de ano, produzi bastante e agora preciso descansar. A diferença do burnout é quando a pessoa começa a perder a perspectiva do que ela está fazendo. Por exemplo, aquela matéria que estava passando agora há pouco das mangas, né? Sim. A pessoa tinha uma semana para levar a manga para um outro país. Eu imagino que ela tenha ali, seja reconhecida naquele trabalho, e aí, mediante isso, ela se entende. Olha, bem, eu trabalho muito, mas eu compreendo o que eu estou fazendo. Agora, imagine que essa pessoa queira mudar de área. Só que ela não tem uma qualificação exata no momento, mas ela ainda tem esse desejo. Então, ela entende que agora ela vai ter que trabalhar e estudar. E aí, ali, trabalhar, estudar, conhecer amigos e tudo mais. Dentro disso tudo, a pessoa pode se perder. E nessa ideia de se perder, ela começa a se colocar à prova. Falar, olha, será que está certo isso que eu estou fazendo? E aí que é a hora que dá o burnout, que é o cansaço físico e psicológico e a perda da diretriz que você seguia antes. Porque antes você tinha uma ideia, eu trabalho nisso, porque eu tenho um objetivo. E aí, quando você perde esse objetivo, você também acaba perdendo a sua individualidade. E aí que você começa a adentrar no burnout. Porque você entende que, então agora, já que eu me perdi enquanto indivíduo,
eu pelo menos como me encontro nesse trabalho, eu vou me entregar mais. E aí que você acaba se cansando, dá estresse, você acaba tendo essas crises, né? Como você teve. E geralmente dá na hora que você dá uma baixada na bola, assim, né? Com Porque certeza. as pessoas falam assim, ai, de repente, do nada, eu tava bem, do nada aconteceu. Geralmente as crises, elas vêm nesse momento do nada. Sim, e geralmente a gente tem a ideia de desempenho, né? É como se fosse um carro de alto desempenho. A gente está ali em alta voltagem, mas chega uma hora que a gente tem que parar, a hora do pit stop, né? Perfeito. E é justamente em pit stop que você vê que as coisas não estão muito bem. Então o objetivo, eu não digo nem desacelerar, mas é pelo menos ter o sentido daquilo que você está fazendo. Nós não somos uma máquina, né? Sim. Nós desempenhamos funções, mas também precisamos entender que nós somos frágeis, né? Mas essa fragilidade também tem força. Então o objetivo de ver a fragilidade como potência também nos impede de chegar até esse momento do burnout. Eu estava até vendo uma matéria esses dias bem interessante, que falando assim, por que muitas pessoas durante as férias ficam doentes, Sim. né? Tem um porquê disso, Sim, com certeza. doutor? Fala pra gente. Veja bem, quando você está de férias, você volta para o convívio familiar. Só que você tem criança, aí você tem esposa, né? Imagino eu. E aí agora você vai ter que demandar toda a energia que você demandava para o trabalho, que era muito mais controlado, para a família que você não tem controle algum. É criança quebrando alguma coisa, é você precisando fazer alguma compra esporádica, né? Então é nesse momento que você também se estressa mais. Então pensa bem, você já tem um acúmulo de estresse do ano inteiro. E aí você vai para casa para você descansar e você tem outro estresse. Então é justamente nesse momento que a gente acaba padecendo, né? Porque a gente, na verdade, não está parando. A gente só diminui a velocidade, né? Então, E aí infelizmente. também é aquilo, né? A gente acaba também relaxando e aí o corpo, ele fala, né? Com Então o corpo certeza. vai falar, beleza, agora você já tá tão cansado, vou te parar. Você não para, quem vai te parar sou eu. Verdade. Eu acho que mais ou menos isso quando acontece, né, com burnout. É como se fosse uma proteção mesmo do próprio corpo pedindo ajuda, né? Com certeza. Como tratar isso? Tem cura? É uma coisa que se a pessoa teve uma vez, depois isso vai acontecer recorrente? Fala um pouquinho sobre essa questão. Sim, o primeiro passo é entender que essa possibilidade do burnout não é uma doença em si que vai te paralisar, né? É como eu tinha dito antes, é haver fortaleza na fragilidade. O corpo, quando você começa a ficar meio ansioso, né, dá taquicardia, às vezes até dor de barriga também, né? Ele está te avisando assim, olha, eu estou chegando no meu limite, estou chegando no modo de pouca bateria, né? Então agora a ideia é você fazer o quê? Começar a buscar um psicólogo, ou se caso você não tiver possibilidade, se aproximar de pessoas que você ama, as pessoas que você pode conversar de uma forma mais fácil, né? Religião também é muito importante, porque nós somos biopsicossociais, né? E espirituais também. Então, você poder fazer essa troca é muito importante para que você consiga revitalizar a sua vida, porque é isso que vai te ajudar também. Caso você não possa ter um tratamento adequado, né? Isso pode te ajudar a aliviar os sintomas e aí, a partir disso, você busca um profissional, aqui no caso. O burnout, doutor, ele vem e aí depois ele pode deixar algumas sequelas no sentido de outras doenças psicossomáticas? Infelizmente, acontece em casos. Por exemplo, você pode ter uma agorafobia, né? Que é aquela fobia de sair de casa. Quando você sai de casa, você pensa assim, nossa, como é que está o trânsito? Será que eu estou bem vestido? Então, pode acontecer disso também. E também é um pouco de ansiedade, como eu tinha dito, né? Que é a parte mais complicada. Mas, nesses casos, o ideal, se você perceber um ataque cardíaco, o ideal é você fazer a respiração, né? Aquela respiração mais funda, inspira, expira, para que você se localize. Porque um dos itens que dispara o burnout, né, inicialmente, é justamente a falta de oxigenação no cérebro. E aí você perde a orientação. E nessa de perder a orientação, você acha que vai cair, vai acontecer alguma coisa. Nossa, foi exatamente o que aconteceu comigo. Então a ideia, primeiro, é você oxigena o cérebro e depois você se recoloca, né? Onde que eu estou? Ah, estou na academia, então vou falar com o personal, talvez ele possa me ajudar. Ah, eu estou na rua, onde que eu estou? Na rua tal, perto da minha casa. Então vou parar um pouco, vou relaxar e depois eu prossigo o meu caminho. A ideia principal é essa. Primeiro, oxigênio o cérebro, que é o mais importante, e aí depois você se recoloca, né? É mais fácil. Existe, por exemplo, algum momento em que a pessoa precisa entrar com um tratamento medicamentoso e existe algum medicamento para ajudar essa pessoa que está passando por esse momento? Sim, a relação medicamentosa é importante desde que esteja num tratamento psicológico. Porque se você ficar se automedicando, né, você pode desempenhar uma outra doença, que é a hipocondria. E aí você vai ficar tomando remédio, toda vez que você sente um sintoma, você toma um remédio. Sente um sintoma, toma um remédio. Mas você não está atuando na causa, você está indo nos sintomas, né? Então, como eu não posso medicar, né, receitar, eu não prefiro não comentar sobre, mas a ideia é
o ideal é buscar o tratamento psicológico para que você possa fazer essa relação medicamentosa. E aí, com o tempo, você acaba fazendo o desmame também, né? Que é largar do remédio para que você também tenha autonomia futuramente, né? Então, passo por Assim, isso. doutor, no caso de um burnout, a melhor coisa é procurar um psiquiatra primeiro ou um psicólogo? Ou os dois ao mesmo tempo? Depende da condição financeira, né? Tá. Mas eu digo assim, depende muito do que ocasionou aquela situação. Por exemplo, às vezes a ideia que a pessoa precisa é só conversar com o psicólogo mesmo, sem essa relação medicamentosa, né? Tá. E aí a ideia dela se entender que naquele trabalho ela é uma pessoa dentro do trabalho, não o trabalho em si, faz com que ela também altere o comportamento, porque a gente está falando de comportamentos, né? Sim, sim. Então a ideia mais adequada, eu acredito, é trabalhar com um psicólogo, porque ele vai fazer você enxergar esse comportamento e assim alterar para que você tenha essa propensão à saúde, né? É possível prevenir o burnout? Sim, com certeza. Como eu te disse, estar próximo de pessoas que você ama, começar também a criar novos hobbies, né? Porque a gente entende que o trabalho é tão importante na nossa vida hoje que a gente não consegue se constituir fora disso, né? É como se eu não estou trabalhando. Como assim não estou trabalhando? E aqui em São Paulo isso é muito forte. Muito. Tanto que as pessoas Nossa. andam muito rápido, a velocidade aqui é o que manda, né? Então, para prevenir, digamos assim, é você ter uma boa alimentação, fazer exercícios, mas não com aquela obrigatoriedade de ter um corpo físico, né, estruturado, mas sim. de que te dê um prazer mesmo. Talvez andar de bicicleta, passear num parque, jogar um videogame, xadrez, que seja, né? Algo que tenha sentido para você, entendeu? Sim, eu acho que o mais importante é a pessoa conseguir identificar que alguma coisa está mudando nela, né? Geralmente, assim, cada pessoa é de um jeito, mas geralmente qual que é os primeiros sintomas que a pessoa começa a sentir? É a palpitação, não? Sim. Eu não tive, por exemplo. Sim. O que me deu, assim, um dos primeiros sintomas foi essa questão de desfocar, sabe? De, tipo, vou desmaiar, vou cair, esse mal-estar. Sim. Aí você me traz um sintoma mais físico, né? Mas se a gente for pensar, uma coisa que causa burnout também é esse deslocamento social. É você ficar muito no celular, né? Porque, como eu te falei, é um comportamento. Então, ele começa na minha mente e depois eu exerço o que já está na minha mente. Então, na verdade, você tem que começar a perceber quanto tempo você investe em redes sociais, quanto tempo você costuma ficar em ambientes com muito estímulo, que é sons, né? Cheiros também. Tudo isso vai te afetar mais lá na frente. Porque, como eu te disse, o trabalho ele traz a ideia de que a gente acelere para produzir. Só que se eu vivo num ambiente que também é acelerado, eu estou trabalhando. O meu cérebro vai sempre entender isso. Então, por isso que é muito importante você também saber o momento de começar a diminuir a frequência, né? A academia eu costumo ir 7 horas da noite. Se for interessante, talvez seria melhor de manhã, que tem menos estímulo, né? E aí você tem o dia inteiro, e aí quando for 7 horas da noite, você já está pronta para dormir. E aí sim, você vai ter um desempenho muito melhor no trabalho também, obviamente. E aí você pode prevenir muitas doenças, obviamente, né? Olha, que interessante, né? Porque uma coisa que eu percebo quando eu vou treinar à noite, eu demoro muito para desacelerar. Correto. Então, assim, cada pessoa tem um jeitinho. Tem gente que não consegue acordar de jeito nenhum de manhã para treinar, que a pessoa tá imprestável Eu sou ali. desse. Eu sou A do grupo pessoa do fala, meio-dia. não consigo de jeito nenhum. Então, assim, também entender como que funciona cada corpo, né? Com certeza. Cada biologia. Então, tem gente que, por exemplo, que eu sempre gostei da noite. Então, mas eu percebo que o meu corpo funciona muito melhor quando eu acordo mais cedo. Sim. Então, assim, a gente muitas vezes tem que brigar com nossa vontade. Sim, Né? com certeza. E aí é um desafio lidar com isso também. E Verdade. perceber que o nosso corpo, ele também, quem manda é ele, não tem jeito, né? Sim, mas veja bem, se o seu trabalho mudar de horário, você não vai precisar acordar mais cedo? Então, do mesmo Sim. compromisso que você faz com o seu trabalho, você faça com você mesmo. Olha, eu odeio acordar cedo, mas é um compromisso. Então, eu vou tentar, pelo menos a primeira semana, se dar o primeiro passo, que o resto acontece, entendeu? É verdade. Eu acho que esses pequenos ajustes são virar prioridade pra gente, né? Com certeza. É claro que depois que a gente vira mãe também, o sono da gente fica muito diferente, né? Então, a gente dorme menos mesmo. Não tem jeito, Não tem independente da idade do seu filho. Hoje mesmo, minha filha tava com febre, tá a madrugada inteira olhando pra ver se tava lá. Aí, 6 horas da manhã, eu tinha que estar em pé pra Sim, trabalhar. sim, sim. Então, aquela coisa, eu já tô aqui à tarde, hoje eu já não tô no meu melhor pique. Então, você vai Verdade. pensar, meu Deus, como é que eu vou chegar
da minha casa e ainda ir pra academia. Verdade. Mas aí entra um ponto, eu te faço uma E aí? pergunta. Você tem aquele costume de saber o seu limite? Agora um pouco mais, assim, mas eu ainda sou um pouco teimosa, viu, Sim. doutor? Sou um pouquinho teimosa Não ainda. só você, como metade do Brasil. E isso também, de não ter um limite, propicia o burnout também. Porque como você mesmo trouxe, né? O burnout ele vai te notificando antes. Olha, eu não estou conseguindo comer muito bem, quando eu como uma comida não cai muito bem. E aí, eu estou te estipulando o limite. Só que aí, por várias obrigações que nós temos, a gente acaba estendendo esse limite. E aí que é a hora que acontece o que a gente não gosta, né? Então, talvez o interessante seja a gente tentar manejar minimamente o que é esse limite, né? Igual você trouxe, minha filha está com febre e hoje eu tenho para academia ainda. Será que talvez é interessante ir amanhã, descansar um pouco hoje e aí Já tá amanhã... melhor, né? A gente também. vive uma pressão da sociedade também, né, doutor? Infelizmente. De que assim, que a mulher ela precisa dar conta de tudo, principalmente a mulher. Aqui também coloca os homens também, mas eu acho que as mulheres têm mais essa cobrança, né? Infelizmente. Então ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, ela tem que dar conta do marido, ela ainda tem que trabalhar fora, ela ainda tem que ser bonita e ainda tem que estar disposta se o marido quiser namorar. Verdade. Então assim, a gente tem toda uma, né, uma carga na mulher. E então quando a gente deixa de conseguir fazer uma coisa da nossa lista, a gente se sente uma pessoa não funcional. Entendo. Então, pra mulher entender isso, pra ela aliviar essa carga, né? Qual seria uma dica boa pra gente hoje? Você trouxe que você tem filha, né? O meu filho tá com 28 dias hoje, né? Não sei se você falar 28 anos. Eu falei, peraí, você tem filho com 2 anos? Não, 28 dias. 28 Então dias. você tá no pico do cansaço Sim, ali, né? mas assim, a minha esposa, eu entendo que pra ela é muito pior, né? Porque chega uma hora que o bebê demanda muito dela, quer ficar junto. A propósito, Mariana, te amo. E aí, nesse caso todo, a gente também entende muito que entra no papel de homem nisso, né? Se você tem todas essas atribuições, provavelmente está sobrando mais tempo para alguém da casa. Então, talvez seja interessante conversar um pouco, né? Vamos tentar dividir algumas coisas. E aí seria essa dica, sentar e conversar e falar, olha, essas são minhas atribuições, quais são as suas? Quais são as atribuições do casal? E aí fica mais fácil de lidar também, né? Para não pesar muito. A distribuição de tarefas, né? Com certeza. Falei que esse ano lá em casa eu vou botar ordem E no responsabilidade negócio. também, é muito importante. Tarefa sem lógico. responsabilidade não dá certo. Que até tava falando, de manhã eu tava conversando com uma amiga minha, eu falei, eu acho que eu vou voltar a estudar. Aí eu falei, mas gente, eu acho que eu sou doida, né? Porque eu já tenho milhões de coisas, aí eu vou estudar à noite, eu não vou dar conta. Aí ela falou, não, você vai dar conta, eu dou conta. Eu falei, peraí, amiga, você tem 20 anos, você não tem filho, você não tem marido, você vive com seu pai e com a sua mãe, você chega em casa, sua comida tá pronta, sua roupa tá lavada. Quem faz isso lá em casa sou eu tenho que saber se a roupa tá lavada, se vai ter a cueca lá pro marido amanhã, Verdade. se tem a roupinha pra filha, se já tomou banho, se já escovou o dente. Desculpa, não é a mesma coisa, não dá pra você Universos colocar na paralelos, mesma né? prateleira, Verdade. né? Então, mas mesmo assim, acho que eu vou estudar, mesmo assim. Você pode estudar desde que você consiga pensar em alguma atividade para tirar da sua agenda. Isso, Porque senão você estaria se encaminhando novamente para aquela crise lá do ano passado. Então, eu não quero isso para você, 2026, né? Vamos evoluir. A ideia é tentar tirar o que é menos importante, né? Sim. Pensando assim. E eu acredito que você vai ter êxito em estudar, desde que você faça essa atividade de tentar retirar alguma coisa. Você vai conseguir, eu acredito. Vai dar certo, vai dar certo. Para quem busca um tratamento, né, dessa questão da mente mesmo, o ideal seria fazer um acompanhamento de quanto em quanto tempo com o psicólogo? Porque depende, né? Tem gente que acaba falando, não, você tem que fazer toda semana. Aí a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho tempo. Aí a pessoa acaba desistindo de um tratamento, até por conta da falta de tempo, né? Eu entendo. Na minha abordagem, né, eu sigo a ideia de que o meu trabalho é dar autonomia para a pessoa, inclusive para que ela escolha o momento que ela pare. Então, não existe um momento específico, não existe 6 meses, 1 ano, 5 anos. Vai demandar muito de quando a sua necessidade requer aquele trabalho. Porque, por exemplo, igual você trouxe, hoje a gente conversou um pouco e você já entendeu que tem algumas atividades que você pode fazer e outras que você tem que abdicar. Então, talvez nisso, você refletindo, chega daqui a 3 meses e você fala, Nelson, olha, acho que eu vou tentar por mim agora.
E aí a gente para um pouco, depois a gente volta. Mas a ideia, em primeiro lugar, é você estar disposta, independente do tempo. E aí essa questão, como você falou, né? Eu só posso esse horário ou aquele horário. Talvez eu procurar um psicólogo mais acessível, né? Que tem uma agenda mais oscilante, que aí fica mais fácil também. Que aí você não fica com aquela responsabilidade do horário, né? E também consegue manter a sua saúde em dia, né? Que é o mais importante. É legal até, né? Porque a gente entende que até a gente traz aqui a dica para você que tá aí da Somente, né? Que é onde o Nelson atende, um dos lugares que você atende. A Somente é uma clínica maravilhosa e faz um atendimento online. Hoje muita gente acaba optando pelo online e isso é uma mão na roda, né? Verdade. Porque você pode fazer a sua terapia de onde você... Eu já fiz terapia dentro do meu carro, parar no estacionamento, parar e falar, vou fazer agora a minha terapia. Já fiz terapia aqui no camarim. Eu sou uma adepta da terapia, eu faço terapia há 7 anos. Maravilha. Aí fala, nossa, caramba, você faz há 7 anos e ainda não deu jeito? É porque eu gosto de... assim, é o meu jeito de viver a terapia, eu gosto de fazer um tempo, exatamente o que você falou. Sim. Aí eu falo, cara, beleza, agora eu vou absorver, vou pegar tudo isso aqui e vou tentar aplicar. Porque pra mim, eu sou essa pessoa que eu preciso ver a coisa acontecendo pra falar, tá dando certo, eu vou continuar. Sim. Então, assim, são 7 anos com pausas pra eu poder colocar em prática isso. Então, às vezes a pessoa faz terapia durante muito tempo, mas ela não consegue assimilar aquilo que ela tá ouvindo do profissional. Com certeza. Então, aí tem gente que resistência, fala que a né? terapia não funciona. É, mas são vários fatores. Tem resistência, tem a negação também. E convenhamos, né? Eu tenho 32 anos. Imagina só, você tem um estilo de comportamento dos 25 anos de vida. Em 7 você não vai conseguir mudar. São 25 anos fazendo a mesma coisa. Então, a ideia de você continuar não tem... Por isso que eu trouxe, né? Que não tem um prazo de validade. É a partir do momento que você está se sentindo bem. Aí, quando você não se sentir, você dá uma pausa, depois você volta. E essa é a ideia também. E eu acho que gerar também com o seu terapeuta ali um lugar de segurança, né? Um lugar de também você se conectar. Às vezes você vai fazer com uma pessoa, você fala, puxa, mas não gostei. E aí tem gente que fala, não gostei, não vou fazer porque terapia não funciona. Às vezes é só a abordagem que a pessoa tá fazendo que não combinou com aquilo que você Correto, faz, né? Mas também tem uma questão também da interação, né? Você tem que ter uma intimidade. Eu percebo muito que é importante esse primeiro encontro mesmo, ver se deu aquela liga, né? Que fala. E aí você consegue ver se é importante ou não. Mas você falou da Somente, antes de citar, né? Geralmente as pessoas ficam com dificuldade de encontrar os contatos, né? Tá. Hoje em dia, o ideal é você jogar no buscador lá na internet, né? Somente atendimento psicológico. E aí você vai achar com maior facilidade, não tem nem dificuldade de encontrar. E os preços também são bem interessantes, São né? bem, tem os pacotes de psicologia e psiquiatria também. Que aí já vai uma coisa com outra. Agora tem. Agora tem, que legal. Agora tem. Porque é bom, porque aí o próprio psicólogo, porque tem muita gente que ainda tem preconceito em passar pelo psiquiatra, né? Verdade. Então, assim, tá bom, passa no psicólogo então. Aí o próprio psicólogo também tem que dar aquela convencida, falar, olha, eu acho que seria legal você bater um papo com o psiquiatra. Então é muito bom porque ali você consegue fazer essa junção de profissionais, Com né? certeza. E aí volta naquela palavra que eu tinha dito, né? Eu acredito que a palavra de hoje seja limite. Porque o psicólogo tem um limite profissional e aí desse limite ele indica um psiquiatra, né? Fala, olha, eu acho que no seu caso seria interessante, né? Uma abordagem mais medicamentosa e aí o psiquiatra que pode demandar isso, né? Mas também a Somente tem esses 2 planos, então é bem interessante. Bem legal, jogar né? lá, dá para saber direitinho. Assim, o resumo da coisa, gente, é que a gente sabe que o nosso lifestyle, né? Como a gente vai escolher viver a nossa vida, eu acho que é aí que tá a questão. Sim. Eu tive um médico muito maravilhoso, ele tem 83 anos, ele ainda atende no consultório dele. Uau. Você não fala que ele tem 83 anos. Eu fiquei passando com ele 1 ano e pouquinho, hoje eu não me consulto mais com ele, né? Sim. Enfim, já passei por uma alta, graças a Deus. Mas fiquei com ele durante um tempo e uma das coisas que ele falava pra mim, que eu tomava medicamento e eu ficava desesperada. Porque só faltava chorar cada dia que eu tinha que tomar. E aí ele falou pra mim, fica tranquila, isso não é pra sempre, é só né, você não é isso, você está aí nesse momento. Eu falava pra ele, o que eu faço pra largar essa medicação? Ele falou, só tem uma forma, brincando, né? Sim. Vai morar na praia. Você fala pra mim, olha, eu estou de mudança para a praia, Estou vou morar milionária. vou morar na Bahia, vou morar em Salvador, vou morar na beira do mar. Ele falou, tira o seu remédio agora. Verdade. Você vai fazer isso? Eu falava, não tem dá, como. eu tenho que trabalhar, eu sou paulista, eu nasci nessa bagunça e toda. Ele falava assim, então, tome seu remédio e fica quieto. Ele falava pra mim. Então, realmente, eu acho que esse estilo de vida é uma coisa que eu aprendi muito
nesse tempo de tratamento, Uhum. foi tentar diminuir as redes sociais, que eu acho que isso é uma coisa que rouba Importante. muito o nosso tempo. Chega uma hora até que chega, de tanto a gente ficar no celular, dá enjoo, dá dor de cabeça. Uhum. Aí você fala, nossa, eu tô mal, não tô legal. Foi alguma coisa que eu comi. Às vezes a pessoa, né? É verdade. Sem contar que tem a questão da comparação também, né? Que eu acho que é o que mais pega todo mundo. Quanto mais você rola o feed, mais comparações você faz consigo mesmo. Só que aí a gente tende a esquecer de onde a gente veio, né? Da nossa diretriz. E aí é o momento que a gente acaba se sentindo também inferior. Porque a gente esquece todo o caminho que a gente percorreu até o momento de estar sentado e usar aquele celular também, né? Porque nem todo mundo tem condições de ter um celular, então. Exatamente. Ou seja, a gente tem que refletir todo o caminho de vida Ou que a até a gente fez. pessoa, digo mais, Nelson, deixa de fazer uma coisa que seria importante para ela Uhum. para ter algo para mostrar para alguém que ela nem precisava mostrar. Infelizmente. Né? Infelizmente Mas é um movimento isso. comum. É Não- muito normal é isso. muito comum. E a gente se inclui aqui. Quantos de certeza. nós já não fizemos uma loucurinha de passar o cartão lá e dividir um monte de vezes para 2 ter uma vezes. coisa que todo mundo tinha? Verdade. Só para não se sentir para trás. E a própria internet traz essa influência Com certeza. pra gente e hoje muito mais na galera dessa nova geração. Sim, infelizmente. Como eu te trouxe também, né? A pandemia foi o início de tudo, porque você lembra que não podia sair e aí a gente usava muito a internet, né? Muitas pessoas se criaram naquela época e muitas também foram esquecidas, né? E aí dentro desse ponto a gente também entende que, horas, se a pessoa conseguiu crescer na internet, por que eu não consigo também, né? E aí a gente acaba criando um novo comportamento, que é justamente esse. Eu abdico dessa vida mais social, dessa que eu não tenho muito controle, para entrar nessa vida mais da internet, né? Cuja essa é mais tranquila de controlar ali, né? Qualquer coisa eu desligo Não, a internet. e aí as pessoas acham que porque elas não têm sucesso ali, elas não são amadas, né? Aí Sim. já começa uma confusão. Até a questão de sucesso também, né? O que é sucesso? Então, gente, Cada um vai ter sua perspectiva. não é? Mas para isso eu tenho que ser liberto para escolher, né? Exato. Que é o que justamente também hoje em dia é bem complicado, escolher. Porque escolher requer consequências da sua escolha, né? E a gente está numa geração também que infelizmente as pessoas abdicam das consequências. Eu escolho o que é bom, o que é ruim, eu jogo pra cima, arrasto Não pra é? cima. É. Como os jovens dizem, né? Arrasto pra Exatamente. cima. E não é bem assim. A vida não A tem vida o não é botão assim. arrasta pra cima, gente. Infelizmente. Então a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. Quero te agradecer, Dr. Nelson. Também te Obrigada agradeço aqui muito pela oportunidade. por estar com a gente. Quero que você deixe os contatos, por favor, para quem está assistindo a gente. Quiser uma ajuda, quiser sair, né, desse lugar aí para um lugar melhor. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos. Contatos que você trouxe. Tá da Somente, né? Isso. Somente Co. Então, Se eu só jogar no Google lá aí coloca lá, somente, quero ser atendido pelo Nelson. Oh, seria legal, Não é hein? isso? Seria Aí legal. o pessoal já te conheceu um pouquinho aqui. Legal. Fala, me identifiquei com ele, gostei. E tem, como o rapaz me trouxe mais cedo, né, que é para o mundo inteiro. Então, eu atendo em inglês também, mas eu acredito que tem outras pessoas lá que legal. atendam. Que lá temos uma rede muito boa de Que psicólogos, bacana. então vai dar Chique, certo. né, gente? Não falta para ninguém, não falta para ninguém. Imagina, que legal, muito bom. Então, ó, o telefone também está na tela aqui para contato. Você pode acessar, o telefone é 011 91 323 1241, tá? Então pode ligar, pode mandar seu WhatsApp ou pode também entrar no Instagram. Com certeza. Perdeu tudo isso que a gente falou? Vai lá no Google, coloca somente consultas psicológicas. Você Isso. vai achar também. Não tem desculpa para você não cuidar dessa cachola, certo? Muito bem, olha, agora a gente vai para aquele momento gostoso. A nossa culinária hoje tá um pecado de coisa boa. Você já ouviu falar que tem coxinha fitness? Já ouviu? Já tem coxinha de jaca e tal. E coxinha de brócolis? E coxinha de, deixa eu ver o que mais que eu vi ali, coxinha de grão de bico. Não é isso, Renata? Tem tudo isso aí mais um pouco, né?